O que eu quero contar para vocês, né? Como é que eu aprendi a fazer gestão por indicadores, a fazer gestão de resultado na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Se você já acompanha o nosso canal, você sabe que eu sou administradora e eu trabalho há mais de 10 anos com os temas de gestão, estratégia, planejamento. E logo que eu comecei a trabalhar com isso, eu, assim como talvez você, não sabia fazer gestão de resultado. E eu comecei a ter contato com esse tema. E aí eu ficava muito curiosa a respeito de como é que eu saberia qual é o melhor indicador para eu definir. Como eu saberia que aquele indicador que eu estava definindo, ele era o melhor para aquilo que eu estava estabelecendo como objetivo, para aquilo que eu precisava ter de resultado. E como é que eu saberia qual indicador estabelecer para cada caso? Eu achava que existia uma lista de indicadores para os casos que existissem. Você até encontra alguns indicadores básicos aí na internet de desempenho, de qualidade, de capacidade, enfim, você tem vários tipos de indicadores padrão que são muito comuns e usuais, principalmente para negócios, mas eu sentia a necessidade de saber fazer, de saber criar aquilo do zero, porque eu percebia que em algumas situações em que eu estava envolvida profissionalmente, aqueles indicadores padrão, eles não se adequavam ao que eu precisava. E eu precisava saber ali qual era o hackzinho, qual era a fórmula que eu tinha que aprender para poder saber definir indicador. E aí eu fiz vários cursos e fiz vários treinamentos e me desenvolvi muito nesse tema. O fato é que eu aprendi muito, né, com isso tudo, mas o que me fez aprender de fato sobre indicadores, sobre gestão de resultados, foi a vida real, foi o campo de batalha, foi toda a minha experiência, a possibilidade de aplicar isso no dia a dia, errar e aprender com tudo isso para que eu pudesse me desenvolver e hoje estar aqui falando disso para vocês. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que esse é um tema que pode parecer trivial para algumas pessoas, outras pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade, mas independente de onde você esteja, perceba que isso é uma evolução, assim como tudo na nossa vida, né? Às vezes quando a gente começa uma coisa, ela é mais difícil. Então, não desista, continue. Em uma das empresas que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de fazer um projeto chamado Gestão por Indicadores. E ele era um projeto que a gente estava estabelecendo a gestão por resultados na área jurídica da empresa. Foi um trabalho muito bacana, foi um desafio em que eu me desenvolvi muito nesse tema, porque a gente saiu de um cenário, de uma área que não tinha a cultura de gestão por resultados, para um cenário onde a gente conseguiu mostrar para as pessoas o valor da gente fazer a gestão por resultados e como aquilo era valioso para a gente tomar decisões, para a gente ir para a direção certa, para a gente evoluir e mudar de nível mesmo, enquanto profissional e enquanto pessoa. E aí, num desses trabalhos que eu fiz nesse departamento jurídico, eu atendi a área trabalhista. E aí a gente, dentre outras coisas, um dos indicadores que a gente definiu que eram importantes a gente gerir lá era o ofensor trabalhista. O que era o ofensor trabalhista? A gente media para entender qual era a reclamação trabalhista que mais a empresa perdia processo judicial trabalhista na justiça. Então, por exemplo, a gente entendeu que férias, equiparação salarial, hora extra, assédio moral, enfim, todos esses temas nos quais os ex-funcionários acionam na justiça a empresa, eles eram ofensores trabalhistas. E a gente precisava entender qual que era o maior ofensor, qual que era aquele assunto que a empresa estava mais fragilizada. E aí, quando a gente implementou esse indicador, a gente conseguiu ter a visão clara de qual era o maior ofensor e a gente pôde atuar na empresa para reduzir o índice de incidência daquele problema enquanto o funcionário ainda era funcionário. Porque aí quando ele era mandado embora, quando ele saía da empresa, ele não podia acionar a empresa na justiça por conta daquele ofensor, porque a gente já tinha resolvido o problema na raiz. Então você percebe como isso é rico. Quando a gente fala de gestão por resultado, a gente deve usar muito também para resolver um problema e começar a agir de forma preventiva. Então, às vezes eu já tenho um problema e aí eu identifico um indicador onde eu vou controlar aquele indicador e aí aquele indicador ele vai nos dizer para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, onde é que a gente tem que atuar. Então, foi fazendo vários trabalhos desse tipo durante toda a minha carreira em que eu consegui entender e perceber qual era a relevância e como é que a gente definia indicadores.